Né, galera? Na boa, vamos para mais uma conversinha hoje? Pois então, levando em consideração que eu gosto muito de comentar palavras do uso comum, principalmente na área da política, palavras do uso comum que, por serem várias vezes ditas e repetidas, não se desconfia mais do seu sentido, do seu conteúdo, né? Aquela pergunta, mas o que tu queres dizer com isso que tu dizes? Né? É uma pergunta que acaba ficando em desuso, enfeitiçados, como eu já disse várias vezes, enfeitiçados pela própria palavra. E a palavra que eu escolhi hoje, devido aos últimos eventos agora do 29M, né? Agora sábado tivemos manifestações por todo o Brasil, né? As pessoas foram à rua e a palavra que foi muito dita e repetida foi a palavra democracia. E democracia, os jornais, os escritos, as pessoas todas repetiam essa palavra, entendendo que todos a compreenderiam da mesma forma. E então, em função dessa pretensa unanimidade do que seja, do que significa essa palavra, resolvi brincar e discuti-la. Pois bem, quando nós ouvimos a palavra democracia, eu imagino que dois elementos vêm à nossa cabeça. Democracia lembra, num primeiro momento, a capacidade de elegermos alguém, o voto. E por outro lado, também vem à nossa mente a ideia de liberdade. Então, a democracia seria a capacidade, a possibilidade de elegermos alguém para governar o Estado, para nos governar, e por outro lado, seria a ausência do Estado, no sentido de que ele nos deixaria livres. Né? Quanto mais livres as pessoas são, tanto mais democracia há. E aqui já dá para fazer, dar uma cutucadinha assim, né? Quando nós pensamos em democracia no sentido de capacidade de eleger alguém, pensamos muito mais na capacidade de eleger do que ser eleito. Muito mais na capacidade de votar do que ser votado. Quando nós pensamos em liberdade, nós pensamos muito mais na possibilidade do Estado ficar pequenininho e não nos limitar, né? Pensamos muito mais num Estado omisso, que não nos limite, do que na capacidade do Estado de limitar para que possamos ser livres, né? Porque o Estado, evidentemente, precisa nos limitar em muito para que possamos ser livres. Pensemos nas leis. Pois bem, a democracia ela não uma forma de governo que tenha um único jeito, ela não é aplicada da mesma forma. Então, para cada realidade histórica, para cada realidade regional, se nós pensarmos nos mais diversos países, nas mais diversas nações, para cada realidade histórica, social e política, a democracia se apresenta, de certa forma, para se adequar àquela realidade. Portanto, é preciso que reflitamos que a democracia não é um fim que se busque, né? A democracia não é algo que o Estado exista para chegar à democracia. Até porque a democracia, como eu acabei de dizer, ela é multiforme. Temos que imaginar que a democracia não é o destino, mas é o como caminhamos para os valores que aquela nação, que aquele país elege como valores que mereçam a existência do Estado, né? Então, portanto, a democracia é um instrumento, é uma forma de conduzirmos politicamente aquele Estado
para que ele cumpra os valores, como eu disse, que a população quer. Portanto, nós não criamos o Estado para ser democrático. Nós criamos o Estado para sermos felizes. Nós criamos o Estado para crescermos enquanto pessoas, para sermos pessoas em desenvolvimento. E para conseguirmos estes valores, estabelecemos a democracia, ou seja, puxamos para nós, cidadãos, a possibilidade de dizermos ao Estado como ele deve agir para atingir, para chegar até onde nós queremos que o Estado chegue. Percebamos que o artigo 3º da Constituição Federal, vou dar apenas um exemplo, ele diz que entre os objetivos da República, então, um dos motivos que faz com que a República chegue a ser República, a se manter República, a permanecer no tempo, é erradicar a pobreza. Está lá, está escrito. Então, qual a relação da democracia com a pobreza? A democracia é a condição de que nós, cidadãos, cobremos do Estado, organizemos o Estado, influenciemos ao Estado, por exemplo, para que ele erradique a pobreza. E aqui convém lembrar, erradicar a pobreza. Erradicar, eliminar a pobreza. Portanto, sendo nós eleitores, ou sendo nós sujeitos que seremos eleitos, sejamos nós, cidadãos aspirantes da liberdade, nós deveremos caminhar democraticamente para a erradicação da pobreza. É apenas um exemplo. Observem lá o artigo 3º, tem mais exemplos interessantes. Mas percebam que, portanto, a democracia não é liberdade plena, pura, solta, mas ela é as condições de estabelecermos uma liberdade dentro do Estado, intervindo no Estado, fazendo parte do Estado. Então, precisamos, primeiro, sabermos o que queremos do Estado, quais os valores elencamos, e a Constituição diz lá, quais os valores elencamos para fundamentar esse Estado e, democraticamente, portanto, livremente, vamos agir de maneira com que se realize. É evidente que a expressão democracia ela acaba, vamos dizer assim, se espraiando, ela saindo dos limites do político, e sendo utilizada em outras formas, gestão democrática da escola, gestão democrática da empresa, uma economia mais democrática. Então, ela acaba saindo do aspecto político, mas apesar de manter um aspecto político, mas a minha intenção é pensá-la neste viés do político. Convém aqui, já que eu falei em mantê-la no seu aspecto político, e aqui não é política partidária, mas político, gestão do Estado, limitação do poder do Estado, qualificação, valorização das ações dos cidadãos em relação ao Estado, é nesse sentido. Me lembra aqui, en passant, a vontade geral do Rousseau. Rousseau, rapidamente, ele imaginou que era possível as pessoas dialogando, uma sociedade dialogando, encontrarem uma vontade que fosse comum a todos. E, portanto, depois dessa vontade que seria comum a todos, ou um valor comum a todos, essa comunidade comandaria
os seus comandantes, comandaria os seus comandantes, né? Comandaria o Estado a obedecer a essa vontade geral. De certa forma, a democracia, ela traz a ideia de maioria, não a vontade geral, mas de maioria, o que é um problema. E aqui é um elemento que a gente esquece da democracia, né? A democracia, ela administra o poder, né? E em nome de uma maioria. Mas aqui é um problema que convém a nós, que usamos a palavra democracia a todo momento, convém a nós refletirmos que, apesar da democracia estar de olho na maioria, na ideia do voto, né? Na ideia de um consenso, não um consenso de 100%, mas que um grande número de pessoas entenda como melhor tal caminho, a democracia entende que as minorias são tão importantes quanto as maiorias. E aqui é muito interessante que nós nos atentemos, né? As minorias são tão importantes quanto as maiorias. Está lá na Constituição, nós a lermos, né? Principalmente o artigo 5º, nós perceberemos que as minorias têm que ter voz e vez. Apesar da minoria poder ser a sua vontade derrocada, porque um grande número de pessoas pensa diferente, ela será, a minoria, deverá ser garantida a ela a possibilidade, a capacidade, o poder de continuar lutando por aquilo que ela entende por melhor. Dá para usarmos aqui um exemplo que me ocorreu agora, que é o cidadão que tem seu veículo, ele vai sempre para o trabalho pela rua X, né? Porque é melhor para ele, porque é mais econômico, porque é mais rápido. De repente tem uma manifestação de um grupo minoritário que interrompe a via. E esse cidadão, furioso, né, arrisca até a descer do carro, brigar com as pessoas, porque ele entende que o seu direito individual, garantido por leis que foram eleitas e decididas pela maioria, né, essa lei garante o seu ir e vir. Entretanto, aquela minoria está lá bloqueando e ele fica furioso. Acontece que nas democracias, esta minoria tem sim o direito de se manifestar. E aqui é lato sensu, não vou entrar em maiores detalhes, se pediu permissão ou não, mas enfim, o meu direito individual garantido democraticamente não é superior ao direito das minorias. Entendamos que quando nós falamos em maiorias e minorias, né, maiorias, minorias e indivíduos, estabelece-se um aprofundamento do pensar sobre a democracia. Se de um lado nós temos a liberdade individual do liberalismo, que é um problema, a liberdade individual, do ponto de vista do liberalismo, é um problema para a democracia, porque essa liberdade individual garante ou deseja que eu possa competir, que o melhor vença, que apesar de que não há vagas para todo mundo, todos podem se candidatar livremente à vaga de emprego, não sei, a concurso público, né? Todos podem, apesar de ter pouco, todos podem querer esse mesmo pouco, independente de quem são. A liberdade individual, não importa se tu tem estudo, se tu não tem estudo, se tu é alto, se tu é baixo, não importa, tu tem a liberdade de ir lá. Né? De certa forma, maquiando que as pessoas, que essa liberdade individual, né, desfavorece o mais frágil, desfavorece a essa minoria, porque são mais frágeis, porque têm menos conhecimento. Né? Então, se de um lado nós temos uma minoria frágil, de outro lado nós temos indivíduos potencializados, livres, do ponto de vista liberal, há aqui um conflito que a democracia tem dificuldade de resolver. Porque a democracia vai ter que pensar que mesmo essa minoria tem que ser qualificada para que possa competir por todos os espaços, mesmo sendo minoria,
mesmo sendo mais frágil e podendo, portanto, depois de empoderada, depois de igualada a esse indivíduo liberal poderoso e que quer competir em todos os espaços, que ela possa competir em pé de igualdade, sendo que seria melhor haver espaços para todos. O melhor seria, do ponto de vista democrático, diminuir a competição, né? Se há emprego em abundância, diminui a competição. Portanto, as pessoas não precisam exigir liberdades individuais, né? de poder pensar só em si e não refletir sobre o outro, ficará fora. Então, percebam que é preciso, quando usamos essa palavra tão simpática de democracia, refletirmos sobre o cuidado da maioria, que pode calar a minoria, o cuidado com a ideia de liberdade individual, que pode, devido à escassez de vagas, escassez de produtos, escassez de benesses, deixar muita gente de fora. E a democracia não pode conviver bem com um número crescente de pessoas que não usufruem dela própria. Pessoas que estão lá marginalizadas e que não podem, portanto, serem livres, não podem votar nem serem votadas, ou são enganadas neste momento de exercer sua decisão política ou de ser livre. Convém, portanto, concluindo, mantermos esta palavra como um problema no sentido filosófico, né? Como se democracia sempre viesse a interrogação na frente. O que é? O que queremos dizer com isso? Né? Podemos elencar coisas que ela não poderia dizer. Ela não poderia ser uma afirmação do tipo liberdade em 100%, independentemente das capacidades individuais. Né? Ou seja, vale o indivíduo e ele que vai competir. Que vença o melhor. Por que não pode ser assim? Porque a democracia deverá responder o problema que seria o não melhor. Aquele que não consegue chegar lá. Nós vamos destruí-lo? Refletir sobre essa palavra significa que nós não podemos simplesmente entregar o comando do Estado à maioria, sem refletir na minoria, que é tão importante quanto a maioria. Não podemos calar uns para que outros falem. Afinal de contas, só porque a maioria diz o que quer dizer, não significa que esse dito da maioria seja moralmente aceito, seja eticamente aceito, seja, do seu ponto de vista da coisa pública ou da fraternidade, seja algo preferível. Inúmeras vezes esta minoria tem mais razão que a maioria. Cuidado! Falei e já me deu um estalo. Cuidado! Há quem diga que a democracia sempre é o governo das minorias, mas aí toca o sentido. A democracia é o governo das minorias. Toca o sentido, porque ele quer dizer o seguinte, a teoria das elites. Né? Sempre é governo da minoria porque as elites chegam ao governo. Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as minorias socialmente pouco empoderadas, as minorias socialmente desqualificadas e que têm que estar no momento democrático disponíveis e falantes, em pé de igualdade, seja em relação às maiorias, seja em relação às elites. Bom, era isso que eu queria dizer e deixando claro que, quando pensarmos essa palavra mágica, democracia, reflitamos que ela não é tão simples quanto parece ser. Abraço!